Olá, eu sou o professor Paulo Lobão, da cadeira de literatura. Estamos aqui no FB Online ITA para tecer alguns comentários a respeito da prova do ITA aplicada no domingo passado, dia 8 de outubro. Bom, a prova ela fugiu um pouco daquele critério mais acadêmico, mais esteticamente pensado com base naquilo que as três obras ofereciam, no sentido de questões mais profundas, questões mais ligadas a uma análise do discurso, à tipologia dos personagens, aos recursos narrativos empregados na construção do texto e até mesmo os temas fundamentais como os temas subjacentes. Entretanto, não foi uma prova no sentido mais clássico de grande dificuldade. Ela só apresentou esses traços maiores de subjetividade, especialmente em algumas questões que os itens pareciam extrapolar as leituras que foram ali colocadas como textos referenciais. Mas vamos aqui passear um pouquinho pelas questões para a gente poder ter uma noção de cada questão, de cada ponto importante que essa prova colocou ali para o aluno avaliar. Então veja, na questão 13, a questão que você pode acompanhar aqui, meu querido, pede que nós assinalemos o item incorreto a respeito do livro Nós Matamos o Cão Tinhoso, de Luiz Bernardo Ronuano. Então note que dentre as alternativas, a única que, de fato, foge ao domínio de leitura da obra é aquilo que está realmente dito no item E. No livro, não há questionamentos quanto às estruturas sociais do poder colonizador, apenas quanto aos aspectos culturais do colonialismo. Na verdade, há sim um questionamento a respeito das estruturas de poder, especialmente quando chegamos ao conto que encerra a obra, que é o conto Nigitimo, em que o personagem, 8, faz essa reflexão. E também o próprio narrador, que embora não seja o personagem principal, que chega à conclusão que toda aquela estrutura do regime colonialista não podia mais acontecer, que as coisas tinham que mudar, que é essa esperança do enfrentamento do regime colonialista. Então, de fato, o item ele apresenta um comentário incorreto, um comentário que não se aplica à leitura da obra Nós Matamos o Cão Tinhoso. Já na questão 14, veja bem, a respeito, novamente, de Nós Matamos o Cão Tinhoso, de Luiz Bernardo Ronuano, assinale a alternativa correta. Note que a questão 13 pede a incorreta, a 14 ela pede a correta. Então veja que a crítica ao colonialismo é circunscrita às mulheres, como no conto Dina, que é o item A da questão 14. Claro que não. Ela é circunscrita principalmente aos trabalhadores. Claro que a mulher ali também é vítima, que é o caso da personagem Maria, que é violentada, que é estuprada, mas não significa que essa crítica que se faz ao colonialismo esteja fundamentalmente relacionada à figura da mulher, de maneira nenhuma. O vocabulário com termos do idioma Ronga é uma forma de inscrever na própria linguagem o sucesso humanitário do colonialismo português. De maneira nenhuma, porque não houve um sucesso humanitário. Na verdade, foi um regime de opressão. Então isso desconstrói essa lógica apresentada no item B. Na letra C, o uso de termos do idioma Ronga é uma forma de inscrever na própria linguagem o desprezo para com a cultura local por parte do escritor. De maneira nenhuma. Há uma valorização ao se colocar no livro uma linguagem Ronga, que era a linguagem nativa do povo de Moçambique. Isso tem um significado muito importante, porque também é uma forma de resistência, de que aquela cultura moçambicana não é totalmente ali apagada, porque há um foco de resistência e isso está na língua, como na situação do conto Papá Cobre Eu,
em que Chembeni, no dia em que ele sofreu aquela ameaça por parte do português, cujo cachorro foi morto por uma cobra, uma picada de cobra no terreno de Chembeni, naquele dia, depois do jantar, ele rezou em Honga, diferentemente do que ele fazia anteriormente. Então, essa ideia é uma ideia de resistência. Então, o item C não está correto. Eu queria só chamar a atenção que são 2 itens sobre o mesmo tema, a linguagem Honga. E isso também está na questão, veja bem, na questão 13, no item D. Olha só, no item D também fala sobre o uso do idioma Honga. Então, a prova pecou nesse sentido de explorar o mesmo tema em 3 situações, em 2 questões. Então, não haveria essa necessidade, não é, de explorar esse mesmo assunto, essa mesma ideia da linguagem Honga presente na obra, até porque seria interessante explorar outros temas ricos que estão no livro e que acabaram sendo esquecidos pelo elaborador. Então, você tem 3 itens de 2 questões, itens que tratam da linguagem Honga, quando somente um item poderia já apresentar uma lógica, uma dimensão desse tema presente na obra. E isso acaba tomando espaço de outros assuntos que também estão na obra de uma maneira periférica ou mesmo de uma maneira central. Então, vejam só. Então, marcas de oralidade, aí a gente tem o item D, né? Marcas de oralidade e vocabulário, a despeito da ocupação portuguesa, sugerem uma identidade cultural autônoma e forte. Claro, né? O item D ele apresenta uma opção correta pelo fato de que você tem esses elementos, a oralidade, o vocabulário, o uso da própria linguagem Honga, novamente aqui um item, que embora não fale especificamente da linguagem Honga, mas do ponto de vista implícito, nós temos essa referência, então esse item D parece-nos apresentar uma afirmação correta a respeito da questão 14, daquilo que está produzido como comando, que é assinalar aquilo que é considerado correto. E veja na letra E, uma das características que as personagens apresentam é o elitismo introjetado pelos povos colonizados como enigtimo. Não há um elitismo introjetado nos personagens. Claro, há o desejo do 8 de ser patrão. Existe, de fato, esse desejo de ser patrão, né? Entretanto, isso não é compartilhado dos outros personagens, inclusive dos próprios amigos do 8, que tem uma consciência, né, de colonizado, de oprimido, e tinha uma consciência de tal forma que eles dizem para o 8 que o homem branco não irá deixá-lo, né, ascender à condição de patrão. Tanto que isso, de fato, acontece, que o homem branco vai lá e confisca as terras do 8 que ficava ali na região de Goana, protegido, né, pelas árvores do outro lado do rio, que eram terras férteis e protegidas do enigtimo. Então, o item D parece-nos a opção mais coerente em relação ao comando da questão. Na questão 15, nós temos o seguinte: novamente, assinalar uma alternativa incorreta, né? Essa coisa de assinalar a alternativa incorreta é meio que, né, um tipo de questão que já ultrapassado, né? Ninguém usa mais nesses vestibulares mais modernos esse tipo de comando, né? Mas está aqui, vamos trabalhar, né? Então a gente tem um trecho do conto A Velhota. O conto A Velhota é aquele conto em que um jovem foi espancado por um homem branco, né? E aquilo foi bastante humilhante, tanto que a queda do personagem não se deu necessariamente pela força, né, da agressão, mas pela questão, né, do eco que estava na cabeça dele, que era a humilhação, né? Essa violência que se estabelecia pelo discurso da inferiorização, do homem que era indesejado dentro da sua própria terra, porque fora vítima desse processo de colonização, processo arbitrário, autoritário, opressor, né, violento. Então, a história desse personagem que acaba voltando para casa buscando no seu espaço do lar, né, o acolhimento necessário, o refúgio para esse
para essa sociedade racista em que ele estava inserido dentro do seu próprio país, né? Invadido pelo estranho, que transforma aquele que é nativo em estranho dentro da sua própria terra. Então, esse movimento inverso que a gente percebe neste conto. Então, diz assim: leia o excerto do conto A Velhota e, em seguida, assinale a alternativa incorreta. Então, diz: não, eu não o contaria. Não fora para isso que eu viera para casa. Além disso, não seria eu a destruir neles, fosse o que fosse. A seu tempo, alguém se encarregaria de os pôr na raiva. Não, eu não contaria. Então, nesse trecho aqui, vamos ver o que é que, de fato, é incorreto, né? O narrador revela sua certeza em relação ao futuro de seus irmãos e deixa transparecer a sua impotência para evitar isso, né? Ou seja, a seu tempo, alguém se encarregaria de os pôr na raiva. Não, eu não contaria, né? Então, isso mostra até pelo contexto do conto, né? Se você levar em consideração o contexto em que esse trecho está inserido, o personagem ele evita contar para os seus irmãos, para os miúdos, né, o que ele havia sofrido, numa tentativa até de poupá-los, né, de um sofrimento até antecipado. Talvez mais tarde alguém colocaria essa raiva nele, a mesma raiva que o personagem estava sentindo naquele momento por ter sido vítima de uma agressão. Então, mais tarde, alguém poria raiva naquelas crianças, né? E não seria ele a contar isso. Então, seria essa ideia de poupá-lo, né? De poupar as crianças. A recusa do narrador em realizar o que lhe acontecer é uma maneira de poupar exatamente sua família, né, desse sofrimento e das preocupações. A violenta dominação portuguesa é representada por aqueles que agrediram o narrador. Exatamente, né? Porque ele foi vítima de uma agressão, dessa agressão por ser considerado indesejado, né? Aquele que não é suportado pelo regime colonialista, que não pode frequentar os mesmos ambientes. E a letra D, a raiva a que se refere o narrador, aparece o tempo todo em suas relações familiares, tanto com seus irmãos quanto com sua mãe. Na verdade, não há essa relação, ele não tem essa relação de raiva. A raiva dele é daquele que o agrediu, é daquele que o humilhou, que é o homem branco. Então, a alternativa D, ela, né, vai justamente uma perspectiva contrária àquilo que está no conto. Porque se ele vai para casa é porque ele busca acolhimento daqueles que efetivamente o amam, e não aqueles que o rejeitam por ser preto, por ser moçambicano. Então ele é vítima desse homem branco. Então a relação de raiva que ele tem, esse sentimento que acaba o consumindo, não se dá efetivamente em relação à sua família, mas em relação ao homem branco. Portanto, nós aqui consideramos que a letra D é um item incorreto. Bom, na continuidade, meu caro, nós temos a questão 16, né? Que é a questão polêmica, né? A questão polêmica que deu muito desacerto aí, mas que pode ser avaliada com certo cuidado. Porque veja bem, no conto Dina, de Luiz Bernardo Ronuana, o capataz, ao descobrir que Maria é filha de Madala, desespera-se e oferece ao ancião a tarde de folga para que ele possa conversar com a moça. Tal passagem sugere que, ora, a gente sabe que o capataz, ele violenta Maria, né, diante dos olhos do Madala, o pai de Maria. Mas o capataz não sabia que Maria era filha de Madala. Tanto que antes da cena do estupro, da violência, o capataz insinua que Maria está ali a flertar com Madala, a querer se deitar com Madala, né? Já começa essa violência por esta insinuação. Então, quando o capataz soube, né, que Maria era filha de Madala e ele tinha presenciado toda aquela cena de violência, claro que ele se desespera, né? Por quê? Porque ele tinha cometido um ato de violência e essa violência ela se torna ainda mais, né, intensa, mais cruel, porque ela foi assistida pelo próprio pai da vítima.
Então aquilo, evidentemente, é algo que extrapola qualquer limite. Qualquer limite. Porque, claro que a gente sabe que o capataz ele cometia outras violências, como a violência psicológica, né? A violência de maltratar os trabalhadores, porque ele representava o branco dominador, né? Então existe aí uma alegoria da violência. Então ele impunha essa violência aos trabalhadores. Isso é fato, né? Então havia muitas formas de violência, mas aquela era algo que extrapolava todos os limites. Então veja que o item B, ele nos dá, né, uma pista interessante em relação a isso. Entretanto, muitos alunos ficaram receosos com relação à letra D. Mas vamos ver o que diz a letra D. O capataz teve receio de alguma tentativa de retaliação por parte de Madala e seus companheiros, né? A gente pode inferir isso, de fato, né? O que o fez reavaliar as suas atitudes violentas? Aí eu extrapolo. Extrapolo por quê? Porque ele não vai reavaliar suas atitudes violentas, ou seja, daquele ponto para frente, o capataz ele vai tratar melhor os trabalhadores, ele vai reavaliar aquilo, tanto que não, que logo após esse momento, ele se volta para os trabalhadores, obrigando-os a voltar, antes mesmo do término do DINA, para os seus postos. E quando o jovem do curral se recusa, ele agride o jovem do curral. Como é que ele reavaliou, né, os seus atos de violência? Como diz aqui, né, o item D, quer dizer, claro que há um temor, né, porque ela era filha do Madala. E o Madala era uma figura muito reverenciada por ser um velho, e na África, especialmente ali em Moçambique, naquele contexto, os velhos eram muito respeitados porque eles guardavam a ancestralidade, o saber. Então havia um respeito. Tá? E todo mundo ali tinha um respeito por Madala, exceto o jovem do curral, que ao final, né, cospe aos pés de Madala, porque Madala não reagiu. Madala se resignou, né, no seu comportamento de afasia. Então agora, dizer que quando o capataz soube que Maria era filha de Madala, o capataz ofereceu uma tarde de folga, depois uma garrafa de bebida alcoólica, não é? Que o Madala bebeu, porque reavaliou, isso fez reavaliar suas atitudes violentas? Não, porque quando esse rapaz do jovem do curral se negou a voltar ao trabalho, o que foi que o capataz fez? Quebrou a garrafa na cabeça dele, que abriu uma ferida, agrediu aquele jovem. Quer dizer, então não há nenhum tipo de reavaliação, né? Reavaliar as atitudes de violência, não vou ser mais violento, um erro, me perdoe. Não há isso, não há nenhum tipo de arrependimento dos atos de violência, tanto que ele comete esses atos em seguida ao descerir sobre a cabeça do rapaz, o jovem do curral, aquele que se recusou a voltar ao trabalho, né, abriu ali, que partiu ali a cabeça, quebrou a garrafa na cabeça do rapaz. Então, o item D, né, caso o ITA considere o item D como, né, solução, como resposta, nós vamos solicitar aqui uma avaliação, né, uma ponderação, e aí cabe ali a comissão efetivamente dizer se isso é pertinente ou não. Eu particularmente acho que caminha bem, mas ao final o item acaba sendo invalidado, né? Tem assim quase um distrator aqui. Bom, na questão 17, nós temos o romance O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, um grande escritor, uma grande obra, né? Poderia efetivamente ter explorado de forma mais pungente, né? As questões poderiam ter sido mais profundas, tocar justamente nos recursos narrativos, nas estratégias que foram empregadas, mas eu senti falta desse processo mais acadêmico, né? Um zelo maior com estas questões sobre O Avesso da Pele, que é uma grande obra, tem muito recurso ali para se fazer uma boa avaliação. Então veja,
a respeito do romance O Avesso da Pele, assinale a alternativa correta, né? Queria lembrar aqui que a gente não tem texto, né? Uma prova que praticamente não tem texto, e os textos são tão necessários para você construir raciocínios bem interessantes, estabelecendo conexões até com os elementos da narrativa, os recursos expressivos, as estratégias de construção, né? Os tipos de discurso que nós temos aqui, monólogo, fluxo de consciência, memória involuntária. Havia tanta coisa interessante para discutir e a prova acabou, né, não contemplando esses temas tão importantes. Mas vamos lá. Então vamos procurar aqui qual é a alternativa correta. Trata-se de um narrador em terceira pessoa, né? Veja que a respeito do romance O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, assinala a alternativa correta. Veja como o comando é ruim, né? Porque a respeito do romance O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, assinale a alternativa correta. Trata-se de um narrador. Você está percebendo que há um problema nessa questão? Qual é o problema, professor? É que eu estou analisando o romance, né? A respeito do romance. E aí começa, trata-se de um narrador. Como assim, né? Qual é o link, né? A conexão entre o comando e o item, né? Porque, veja, eu quero que você entenda. A respeito do romance O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, assinale a alternativa correta. Trata-se de um narrador em terceira pessoa. Não há uma conexão entre o comando e os itens. O comando deveria ser mais específico. A respeito da posição do narrador do romance O Avesso da Pele, assinale a alternativa correta. A respeito do narrador do romance, né, O Avesso da Pele, assinale a alternativa correta. Quer dizer, a própria construção da questão, ela não tem zelo, ela não tem uma conexão com os itens. Então o aluno aqui ele vai marcar, enfim, porque efetivamente ele tem que marcar, mas não há uma conexão a respeito, aí sim, do narrador do romance, assinale a alternativa. Trata-se de um narrador, aí beleza, né? A gente consegue estabelecer essa conexão. Então, faltou um zelo no comando da questão, no sentido de estabelecer com os itens, né, uma coesão, uma conexão que não existe. Então a gente vai responder, enfim, porque, né, no momento que a gente vai lendo os itens, a gente vai percebendo que o comando que não deixou claro, mas o comando que não deixou claro deseja saber que tipo de narrador eu tenho aqui. Então, isso até nas aulas a gente comentou bastante, o narrador do livro é um narrador em primeira pessoa. É Pedro, ele está lá dentro da história, como um narrador intradiegético. Isso é dito não só por mim, mas por todos os críticos, né, professores doutores, quem escreveu tese de doutorado ou dissertação, ou mesmo um ensaio sobre essa obra, todas essas pessoas, elas são unânimes. Então elas concordam com o professor Lobão, e o professor Lobão concorda com elas. O narrador intradiegético, ele está dentro. Inclusive, há um momento que Pedro, que é o narrador, filho de Henrique, ele narra a sua própria história. E que momento isso acontece? No momento que ele lembra da relação dele com o pai, no momento que ele conta a história do amor, da paixão que ele nutriu por Sahariene. Então são as memórias dele. Mas ele também conta as memórias do pai, as memórias da mãe, sobretudo do pai, né? Dele, do pai, da mãe, sobretudo do pai. Então, obviamente, qual é o item que mais se aproxima disso? É o item C, o narrador em primeira pessoa que reproduz suas próprias memórias e a de seus pais. Fundamentalmente isso. Agora, claro que há momentos que esse narrador, aí é uma coisa específica, ele assume uma posição de onisciência porque ele mergulha na mente dos seus pais, né, dizendo que se passa ali, né, por meio de uma onisciência, né, dizendo o fluxo de consciência desses personagens. Mas isso não invalida a posição dele de um narrador em primeira pessoa. Até porque essa história que ele conta é uma história inventada, né, mas também uma história baseada nas memórias, nos pedaços de memórias que ele tem, né? Então, acreditamos que o item C, ele melhor esclarece
tudo isso. Por que não pode ser um narrador em terceira pessoa? Porque ele é narrador em primeira. Ele está lá dentro da história. Por que não pode ser um narrador onisciente? Veja, porque o onisciente ele é um narrador em terceira pessoa. Trata-se de um narrador em primeira pessoa que reproduz apenas as suas memórias? Não, as dos familiares. Trata-se de um narrador em segunda pessoa? Não. Ele é um narrador em primeira, que se dirige ao pai em segunda, aí simulando uma carta, poderia ser isso, aí seria a coisa mais correta que a gente teria, né? Então, acreditamos que a letra C, ela consiga simplificar melhor aquilo que o comando não pede, mas que você vai adivinhar que é uma questão sobre narrador. Beleza? Questão 18, tema predominante ao longo do avesso da pele. A tomada de consciência sobre a negritude pode ser verificada em todos os trechos seguintes, exceto em... Bom, essa questão também é um pouco problemática, mas né, há uma possibilidade de fugirmos aqui da armadilha, né? Então, na letra B, diz assim, Marta, né, para ela, Marta, o racismo se fortalecia justamente quando começávamos a falar sobre ele, que isso era uma coisa que já deveria ter sido superada, e falar sobre a cor da pele só fortalecia o preconceito. Quer dizer, Marta, ela tinha uma consciência sobre o racismo, até porque ela tinha sido vítima do racismo lá na praia, quando ela morava no Morro das Pedras, né? Na questão da sexualidade, da condição dela de mulher, ela foi vítima de racismo por parte da mãe do Vitor, que dizia que a mulher negra era mais escandalosa na cama, criando esses estereótipos. Só que Marta, como ela foi criada numa família branca, né, ela achava que falar sobre o racismo, né, isso acabava fortalecendo o próprio racismo. Então a relação dela com o racismo não é de uma alienação, no sentido mais claro, mas no sentido de superar esse tema, né? Então ela tinha uma consciência, né? Ela fora vítima do próprio racismo. E aí no item D, diz uma coisa interessante, que é lá na situação quando o Henrique ele vai ser entrevistado pelo advogado Bruno Fragoso, que era o chefe do escritório de advocacia, que vai entrevistar Henrique, porque Henrique precisava arranjar um emprego para poder pagar a faculdade particular. Então ele vai se submeter ao emprego de office boy. Então ele vai para uma entrevista. Nessa época o Henrique tinha 19 anos e o Henrique não entendia ainda, né, não tinha ainda se dado conta do que era o racismo, do que era, né, ser perseguido, da ideia dos estereótipos. Ele só vai conseguir entender o racismo e a negritude quando o professor Oliveira, né, quando o professor Oliveira ministra aquelas aulas fantásticas sobre racismo, sobre Gobineau. Então a mente de Henrique vai se abrir naquele momento, tomando consciência sobre o racismo e sobre a negritude. Né? Então aqui ele ainda não tinha, tanto que o advogado Bruno Fragoso trata Henrique como um lixo, né? Diz assim na cara dele, sem nenhum tipo de cerimônia, eu não gosto de negro. E ainda diz assim, eu vou salvar você do crime, da droga, porque eu vou lhe dar um emprego, como se fosse a melhor pessoa do mundo. Né? Então veja que nesse momento o Henrique apenas baixa a cabeça, né? Ele ainda não tinha uma autoestima sobre a sua negritude, ele ainda não tinha entendimento para manter sua sanidade numa cidade racista, então parece-nos que o item D, de fato, ele é mais específico nessa falta de consciência de Henrique sobre o racismo. Então, o item que diz assim, todos os itens, todas as passagens mostram a consciência sobre o racismo, exceto, então aqui é um momento que Henrique ainda não tinha, né, tomado essa consciência do racismo, da cor da sua pele, da negritude, dos estereótipos, né? Então ele ainda não tinha formado essa consciência crítica, beleza? Então o item D de dando certo. Bom, a questão 19, vamos aqui passar a questão 19, a questão tanto curiosa, né? Porque se colocam 2 textos para a nossa apreciação e 3 itens, né? Só que os itens,
eles não se relacionam diretamente com os textos. Na verdade, esses itens, eles são abstrações daquilo que esses textos, porventura, tematicamente, eles possam tocar. Então, são abstrações. Veja, você tem um texto e você tem a seguinte afirmação. Em Moçambique ou no Brasil, no passado ou no presente, a população negra, jovem ou idosa, deve se portar de determinada maneira a fim de minimizar os efeitos do racismo e da dominação. A gente sabe que isso, de fato, aconteceu lá no avesso da pele. As orientações que a mãe de Henrique deu para ele, para que ele pudesse se comportar, né, para evitar qualquer situação de abordagem policial. Né? Mas eu não sei se isso também acontece em Moçambique, né? Porque ele está perguntando Moçambique no passado e no presente. Né? Eu sei que isso aparece lá no livro, mas não está nem aqui no texto. Eu vou saber porque eu li o livro e vi isso, né? Que o Henrique ele era muito reservado, ele era muito silencioso, ele era muito ali quietinho, justamente porque ele temia qualquer movimento fora daquela cartilha e isso pudesse, né, depor contra ele e ele ser abordado, ser preso, né? Então ele ficava ali com aquelas orientações. Então, essa injunção que a mãe oferece para ele. Só que aqui está perguntando em Moçambique ou no Brasil, se as pessoas hoje, no presente ou no passado, elas têm que se comportar, né? Deu para entender que é uma coisa difícil, porque isso aqui não está no texto. Né? Isso é uma abstração que o texto, do ponto de vista sociológico, eu posso pensar. Aí o item 2, em Moçambique ou no Brasil, de novo, no passado ou no presente, de novo, o racismo e a submissão social acontecem a despeito do comportamento da população negra. A gente sabe que isso no Brasil é fato, mas é fato em Moçambique que isso acontece, mesmo sendo o país hoje independente, conquistou sua independência, liberdade. Será que isso ainda acontece, sendo lá uma terra, né, originária do povo, né, de Moçambique? Quer dizer, aí eu disse assim, eu acho que sim, né? Então, eu acho que sim, eu acho que o item 1 é coerente, eu acho que... Então, você não tem certeza, você vai pelo achismo, né? Até porque é difícil você conhecer o contexto histórico presente de Moçambique. Né? Até porque o livro é de 64, né? Então, a gente está em outro contexto histórico. E o item 3 ainda vai um pouco mais longe, né? E nada lembra aqui os dois textos. Mulheres negras que se submetem às violentas imposições dos dominadores racistas são poupadas e acabam por ter alguns privilégios, né? Quer dizer, que a mulher, por se submeter às imposições do homem branco, elas acabam tendo privilégios e não o homem negro. A Marta, lá no seu discurso, numa conversa que ela tem com o Henrique, ela diz que não, né? Que as mulheres elas sofrem mais, né? Enquanto mulheres pretas na sociedade, né? Elas sofrem muito mais. Então, assim, os 3 itens, eles não se comunicam diretamente com os textos que foram colocados. Eles aqui estão, né? Aqui meio que desconectados das afirmações e as afirmações desconectadas. Então, são abstrações. Então, você... eu acho que o item 3 não, mas eu acho que o item 1 e 2 são coerentes. Então, aqui você vai mais pela teoria do achismo do que propriamente por uma convicção de leitura da obra e que você tem os instrumentos necessários para responder com segurança essa questão. Então, uma questão que realmente não é uma boa questão. A questão 20, né, você tem basicamente afirmações falsas. Juliana e Marta, assim como Henrique, lidam com o racismo de modo consciente e combativo. Não, Juliana não tinha uma consciência sobre o racismo, né? Até acha que o Henrique deveria relativizar, levar todas aquelas piadas na brincadeira, né? O item 2, a tomada de consciência em relação ao racismo é um processo que acontece de maneira semelhante para Henrique e Marta? De maneira nenhuma, porque eles tinham visões diferentes sobre o racismo. Então, 1 e 2
duas afirmações falsas. Então você já elimina a letra A, elimina a letra B, elimina a letra D. Né? Então você tem apenas C e E. Então vamos para o item 3. Marta, apesar de sofrer as consequências do racismo e do machismo, não se sente uma vítima. Claro que ela se sente uma vítima. Só que ela queria que Henrique soubesse lidar com isso e seguir em frente. Não é que ela não se sentia uma vítima. Claro que ela se sentia. Ela foi vítima do racismo em algumas situações. Entretanto, ela diz para o próprio Henrique, né, não podemos fazer disso, né, uma situação de vitimismo. Vamos seguir em frente, vamos superar. Então, o item 3 me parece falso. E o item 4, no romance, um processo que afeta todas as personagens, mas de maneira diferente e sempre no mesmo grau, é a conscientização sobre o racismo. De maneira nenhuma. Olha que há um exagero. Todas as personagens, né? Quer dizer, eu não excluo ninguém, todas as personagens. E, de fato, isso não acontece. Por exemplo, Bruno Fragoso, ele não é um homem afetado pelo racismo, ele é perpetrador do racismo, como muitos outros personagens. Os policiais que abordam Henrique, eles são perpetradores do racismo. Eles não são vítimas do racismo. Então, para mim, né, eu acho que todos os itens apresentam comentários falsos. As questões 21, 22, 23 e 24, elas dizem respeito à peça do Nelson Rodrigues, A Falecida, são as questões mais, digamos, acessíveis da prova, né? Até porque a obra também é muito mais simples no seu aspecto de construção estética. Uma obra que tem essa linguagem coloquial, com muitas gírias, os elementos do cotidiano, como o futebol, o jogo do bicho, criando esse cenário mais prosaico do Rio de Janeiro, do subúrbio carioca, né? Então isso aí é verdadeiro, está aí na questão de número 21. Questão de 22, a peça de Nelson Rodrigues, chamada Falecida, né? É uma peça que tem modernidade, e essa modernidade ela está na incorporação dos elementos, não é? Do cinema, da crônica jornalística, o diálogo espontâneo do cotidiano, cortes de cena e, claro, elipses e flashback, né? A gente percebe que a última parte da peça é em flashback, né? Você tem essa coisa do cotidiano, das situações prosaicas, esse movimento parece cinema na própria peça. Então, a letra D, ela nos dá uma afirmação correta, veja muito bem. E na questão 23, nós temos aí uma questão sobre Zulmira, e veja bem, né? Zulmira, seu apego ao racional e ao mundo real, não, Zulmira era uma personagem delirante, né? Isso foi uma coisa que eu comecei falando sobre essa obra, tocando nessa pauta. Zulmira é uma personagem delirante, né? Quer dizer, desconectada da sua realidade, né? Uma personagem alienada, como o próprio Tuninho também o é. Ela traz seu marido, sim, Tuninho, porque ela achava que ele a considerava suja e fria. De fato, é essa justificativa que ela dá para o Pimentel quando se relaciona, né, com o Pimentel, quando se torna amante de Pimentel. Então, isso é verdadeiro. Seu escapismo, ou seja, né, essa fuga da realidade é fruto de sua insatisfação com a própria precariedade em que vive. Claro, o que é que ela busca? Né, qual é o seu escapismo? É ter uma morte que lhe proporcione um enterro luxuoso, né? É uma forma de, certamente, se redimir da vida miserável, né, que teve. Então, é uma forma de encontrar na morte um momento de glória, de ápice, para poder se redimir da vida miserável que teve. Sua obsessão pela morte e por um enterro luxuoso é uma forma de negar a sua realidade depauperada. Claro, porque o item 4 complementa o item 3. Beleza? Então você tem aqui, na minha opinião, o item D como o item que apresenta as respostas, a resposta correta. E a questão 24, a última questão, diz o seguinte: a respeito de Tuninho, personagem A Falecida, é possível afirmar que, note que o Tuninho, ele, no final da narrativa, ele vai até Pimentel. Pimentel era o amante de Zulmira. Ele tinha prometido a Zulmira ir à casa de Pimentel na condição de primo de Zulmira, sem revelar que era esposo dela, para poder
exigir de Pimentel que pagasse o enterro luxuoso de Zulmira, né? Então ele vai, se apresenta como primo, só que lá ele fica sabendo que Pimentel era amante de Zulmira, né? E ele acaba extorquindo o Pimentel com a ameaça de que se ele não pagasse, ele iria ao jornal, né, Radical, falar dessa relação extraconjugal que Pimentel teve com Zulmira. E isso, evidentemente, iria ser um escândalo, até porque o Pimentel tinha muito medo da sua esposa. Então, vejam só o que é que diz. A respeito de Toninho, ele recusa a chantagem de Pimentel. Não é Pimentel que faz a chantagem a Toninho, é Toninho que chantageia, faz uma extorsão. Então o item já está errado, né? O item B, ele exige de Pimentel que honre seu compromisso e pague a conta da festa de debutante de Glorinha. Bom, uma afirmação tanto ingênua, né? Veja bem, ingênua por quê? Porque a gente sabe que Glorinha ela não tem participação na narrativa, ela é apenas um personagem evocado pela mente doentia de Zulmira que acha que Glorinha é sua rival, tá? E Glorinha é uma mulher, né? Até teve câncer, teve que extrair um seio, uma mulher mutilada. Então, assim, parece uma coisa um tanto amadora dizer que Glorinha era uma debutante, né? Você poderia explorar outro aspecto, né? Que Glorinha era uma antagonista invisível, né? Evocada pela memória, pela mente, pela imaginação de quem? De Zulmira, né? Tornando-se ali, né, o elemento para que Zulmira pudesse imitar para construir sua redenção moral. Ou seja, havia inúmeras possibilidades de se explorar essa imagem da personagem Glorinha. Mas essa, dizer que Toninho exige que Pimentel honre o seu compromisso para pagar o baile de debutante de Glorinha, parece uma coisa um tanto ingênua, né? Mas tá aqui, a gente não vai marcar porque isso não existe, né? Mostra-se tão derrotado quanto Zulmira, sua esposa, a quem nega o último desejo? Claro, a cena última é de um Toninho derrotado, né? Melancolicamente derrotado, né? Ali com a mão na cabeça, dizendo eu sou o pior dos homens, né? Veja bem. Então, o item C parece-me que apresenta aqui um comentário correto. Veja, na letra D, ele não é hipócrita e após a morte de Zulmira, sua esposa esforça-se para honrar a sua memória, como prometeu a ela. Não, de fato, ele não honra, né? Porque ele não paga o enterro luxuoso, ele compra o caixão mais miserável possível para enterrar a esposa, no modo de se vingar da traição que ela cometera. Ele não se deixa abater pelo desemprego e pela falta de perspectivas, lutando bravamente. Ele era um alienado, gastava o dinheiro dele da rescisão do trabalho com sinuca e apostas, né, de futebol. Então, de fato, isso aqui não convém. Outra coisa que eu queria chamar a atenção para encerrar aqui, no item A diz até que Toninho era pipoqueiro. Pelo amor de Deus, olha a tua ingenuidade, pipoqueiro. Então isso aí, né, não tem condição. Bom, de maneira geral, meu caro aluno, minha estimada aluna, a prova ela foi um tanto estranha, né? É porque senti que faltou um pouco mais de ciência em algumas questões, outras, né, aquela elaboração boa, tranquila, mas em outras questões nós temos essa carência de assuntos, né, de temas mais relevantes, de uma avaliação dos elementos do discurso, dos elementos da narrativa, do tipo de personagem, das representações. Então isso parece que não foi a tônica, né? Então a prova não foi tão ali severa, tão capaz de avaliar com mais precisão a capacidade dos nossos alunos. De qualquer maneira, fica aqui o meu desejo de que vocês possam ter se saído bem e, claro, passando aí para a segunda fase e certamente alcançar o resultado positivo. Então, fico por aqui. Um grande abraço e tudo de bom para vocês.